E aí, bom dia, Deus abençoe o teu domingo, que esse domingo seja um domingo muito especial de Deus ao teu coração. Estamos aqui no último domingo desse mês de janeiro e que bom que você está aqui para ser ministrado pela palavra de Deus, para receber no teu coração a mensagem, a palavra, o alimento. Como de maneira maravilhosa o Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero hoje ler para você aqui em Êxodo 14, no versículo 14, Êxodo 14, 14. No momento que o povo de Israel saía do Egito, eles já estavam ali sendo perseguidos pelos egípcios e por Faraó. Mesmo Faraó tendo liberado o povo para servir a Deus, eles agora tinham alguma coisa que ficou inédito, que eles não imaginavam que ia acontecer. O Faraó voltou atrás e começou a persegui-los na saída do Egito. E muitas vezes, situações que nós já recebemos uma definição de Deus, olha, vai acontecer dessa maneira, algo que acontece, uma porta que se abre e que parece que acabou, de repente parece que aquilo continua. O Faraó que liberou o povo, o Faraó que literalmente viu todas as pragas, viu seu filho primogênito morrer e que ele fala para Moisés, pode ir embora, vá adorar a Deus, leve esse povo embora do Egito. Agora ele volta atrás para perseguir o povo de Israel. Desculpe. E o que acontece? Existem livramentos que Deus te deu e que aquele povo eles já estavam abençoados para ir embora. Eles estavam liberados da parte de Faraó. O Faraó mandou retirar as mãos de todos os egípcios, podem liberar esse povo de Israel para ir embora. Só que agora, quando eles estão em paz e aparentemente tudo deu certo, eles percebem que os próprios egípcios e o Faraó vinham atrás deles para destruí-los. E aí a nossa mente humana não entende. Como assim? Como Deus me deu essa vitória? E agora voltou a doença, voltou o Faraó, voltou a perseguição, voltou o desemprego, voltou esse sentimento, essa depressão, voltou essa enfermidade, voltou essa pessoa, essa ação, esse problema, essa situação judicial. E a nossa mente não consegue alcançar quais são os reais planos e propósitos de Deus numa situação como essa. Como assim Deus me livrou e agora isso volta? Agora, o que nós precisamos entender é que nada absolutamente sai do controle de Deus. E mesmo Deus tendo dado aquele grande livramento que era o Faraó, liberá-los do Egito, Deus ainda continuava no controle nesse momento que parecia que as coisas saíram do controle de Deus. Só que, qual era o plano do Senhor? Deus não queria somente liberar o povo. Deus queria livrá-los dos egípcios e do Faraó para sempre. E para isso, Deus teve que fazer o Faraó desejar perseguir o povo, porque Deus sabia que iria acabar com aquele povo nas águas do Mar Vermelho. Porque o Mar Vermelho se abriu para o povo de Israel, e também se abriu para os egípcios. Só que quando o último israelita saiu do Mar Vermelho, o último de 1,5 milhão de pessoas, todos os egípcios estavam no meio do mar, no mesmo caminho de milagre passando. Mas agora Deus fecha o mar. Quando o último israelita passou, Deus fecha o mar. E todos os egípcios, junto com o Faraó, morreram. Então, veja, se somente eles fossem liberados do Egito, eles continuariam
talvez muitas vezes, ainda tendo aquela memória. Será que o faraó vai aparecer? Será que isso vai voltar? Será que algum egípcio pode nos perseguir aqui nesse caminho? Aquele fantasma do passado continuaria vivo. Agora o Senhor permite esse levante de o faraó que os abençoou para ir embora, agora voltar atrás e persegui-los, porque Deus queria acabar completamente com aquela situação. Deus queria romper todas as pontes com o Egito. Não somente de ter saído daquele lugar, mas eles não têm mais possibilidade de ter conexão com o Egito. Através de pessoas ou de perseguições, ou apenas de um fantasma, será que em algum momento eles vão voltar? Então perceba, às vezes as coisas precisam ficar muito piores aos nossos olhos para a situação acabar de vez. E o que nós precisamos entender? Que Deus está no controle. Que Ele estava completamente no controle daquela situação. Que nada tinha saído do controle de Deus. Agora, eu pergunto para você, será que se essa situação não voltasse pior, porque eles estavam no Egito, era ruim, eles eram escravos, mas agora eles estavam liberados, né? Era difícil ficar no Egito e ser escravo. Vivi meu milagre, saímos do Egito. E agora volta. Pior, parece que agora ficou pior. Leandro, as coisas ficaram pior agora. Só que, na verdade, pensa comigo, se o faraó e os egípcios não tivessem perseguido o povo de Israel, eles não viveriam o milagre do Mar Vermelho aberto. Por que Deus abriu o mar? Porque Moisés, desesperado, foi falar com Deus aqui em Êxodo 14. Senhor, faz alguma coisa. E Deus falou, por que clamas a mim? Abre o mar, Moisés. Agora, por que Moisés foi lá e viveu esse milagre incrível de ver um mar se abrir? Talvez o maior milagre da Bíblia, fora a ressurreição de Cristo, com certeza o maior milagre da Bíblia. Justamente porque houve essa volta, porque essa situação retorna, e parece que retorna muito pior. Mas esse milagre aconteceu por causa dessa situação. Porque se o faraó não tivesse perseguindo, eles iam chegar diante do mar e talvez iam ficar ali paralisados, sem saber o que fazer, porque a pressão colocou coragem em Moisés. O que eu faço? Vai lá, pega o teu bordão e abre as águas. Então existem situações extremas que não é para você se desesperar. A situação voltou. Ou tal coisa está pior. Esse egípcio de novo. Puxa, mas Deus já tinha me tirado de lá. Mas Deus já tinha me livrado. É porque essa pressão, ela é o caminho para Deus gerar um milagre. O maior da tua vida, o maior da Bíblia. O mar vai se abrir. E talvez Moisés não teria esse ímpeto de abrir o mar, de ter essa decisão, se não fosse porque ele estava vendo o faraó, os egípcios correndo, cavalgando para matá-los. Lá atrás eles estão chegando, e agora? E agora? E agora? Se o faraó não tivesse perseguido, se esse levante não tivesse acontecido, se esse retorno não tivesse sido permitido por Deus, eles iam talvez ficar contornando o Mar Vermelho, ia ser muito mais difícil, eles não teriam essa experiência de milagres, de ver o mar aberto. E tem experiências, de milagres na tua vida, que você só vai viver porque as situações pioraram, mas você não sabe o que vai acontecer e o teu coração se desespera. Por isso que a vida com Deus é uma vida de total confiança. A vida com Deus é uma vida de total confiança. Nada piorou. Era o caminho de Deus para livrá-los. Olha só, o Mar Vermelho estava aqui. Eles estavam vindo por aqui. Se o faraó não tivesse vindo, eles iam ter que perder muito tempo. Imagina o que é você rodear o Mar Vermelho inteiro. Um Mar Vermelho. Vai no mapa, vê o tamanho do negócio lá. Para sair do outro lado. Ou eles iriam para um outro caminho, ou eles iriam se perder. Ia demorar muito mais. O mar se abriu. Eles cortaram o caminho. Deus está antecipando situações na tua vida por conta dessa perseguição, desse levante, daquilo que você não está entendendo.
Por causa disso foi mais rápido, por causa disso foi definitivo, por causa disso eles viram o sobrenatural, por causa disso o fantasma que eles poderiam ter de voltar aquele mal. Ah, será que em algum momento no deserto os egípcios com o seu grande exército vão me alcançar e vão acabar com a gente? Eles poderiam viver assolados. Eles tiveram muitas preocupações no deserto, mas uma eles não precisavam ter, que era, nunca mais esse faraó vai voltar, porque eles viram os egípcios morrendo ali, porque eles viram o faraó morrendo ali, e o Senhor os livrou completamente. Então, às vezes nós não entendemos, porém, Deus está com essa situação, antecipando coisas, te marcando com o sobrenatural e te livrando definitivamente. Ou seja, após essa morte dos egípcios, porque o mar fechou e todos os egípcios estavam passando no mar aberto, as águas fecham e todos eles morrem. Após isso, todas as pontes, todas as possibilidades de retorno ao Egito, tudo isso acabou. E é o que Deus está fazendo com você. Ele está eliminando qualquer possibilidade, ele está tirando. Ele está te tirando do Egito. Pelo caminho, muitas vezes, de uma perseguição, de algo que você não entende. Ou de algo, não precisa ser uma perseguição, mas algo incompreensível. Mas que Deus está no controle. Em todo o tempo, Deus tinha o plano, o objetivo de ampará-los, de dar a eles o melhor. Deus está no controle, Ele é o soberano. Eu sou. Os meus caminhos são maiores que os seus. Os meus pensamentos não são iguais aos seus. Por isso, a tua parte é descansar, é confiar, é acreditar que ainda que a fornalha esteja 7 vezes mais aquecida, ainda que a forca, como foi lá para Amã, está preparada, ainda que os egípcios agora vieram contra você e esse faraó, todavia, como diz Abacuque, eu me alegrarei no Senhor, eu continuo confiando no meu Deus. Então, o tema dessa mensagem hoje é: será da maneira de Deus e não da sua. Esse é o tema. Será da maneira de Deus. Olha o que fala em Êxodo 14:14. Deus é quem vai lutar por vocês. Parem de murmurar. É o que está em Êxodo 14:14. E é o que eu quero te falar hoje. Deus é que vai fazer. Para de murmurar. Para de se preocupar. Para de querer encontrar um jeitinho, uma maneira, um caminho. Sim, veja todas as possibilidades. Mas entenda que o Senhor é quem vai fazer. Fale comigo, por favor. Deus é quem vai fazer. Deus vai fazer. Eu sei que o correto seria atravessar o Mar Vermelho. Então vamos dizer que o mar, já viu como é que é o Mar Vermelho? Ele tem 2 pontinhas para cima. Eu sei que o correto é isso. Mas para você, Deus tem um caminho diferente. Talvez para todo mundo precisa de 1 ano de experiência para ser efetivado. Para você não vai precisar rodear esse mar como todo mundo faz, vai ser diferente. Talvez para todo mundo só consegue esse documento demorando 1 ano e meio, com você vai sair em 1 mês, em 2 meses. Talvez para todo mundo o normal seja sofrer com uma quimioterapia, você não vai sofrer. O caminho normal, que era passar o Mar Vermelho, para você vai ser diferente. E às vezes isso acontece quando a coisa piora, acontece na pressão, você não entende, mas é Deus fazendo. Se a gente chegou diante de um mar, qual é o único caminho? Ou a gente entra num navio, e não tinha navio na época suficiente para amparar 1,5 milhão de pessoas. Ainda hoje os navios maiores vão carregar o quê? 5 mil? 10 mil? Se tiver um navio para 20 mil pessoas, mas 1,5 milhão. Qual é o caminho natural? Vamos passar meses para contornar esse mar e sair do outro lado. Mas Deus não tem para você o caminho natural. A palavra que Deus colocou desde o primeiro dia desse ano de janeiro, nós estamos aqui no último domingo, é o sobrenatural. Sobrenatural. Ative essa palavra dentro de você. O sobrenatural. Espere o sobrenatural.
Não fique pensando, eu sei que você está vendo o mar e todo mundo fala, então é assim, ó, agora você faz, retorna, vai lá para o outro lado, para sair do outro lado. Para todo mundo é assim. Mas para você não vai ser assim. Para você o que levaria 10 anos vai sair em 1 ano, em 1 mês. Existe um caminho sobrenatural que Deus está te dando. Existe uma comunicação sobrenatural, existe uma conexão sobrenatural, existe uma estratégia sobrenatural, uma pessoa sobrenatural, um recurso sobrenatural, um documento sobrenatural. Descansa. Não haja sem ter o ok e todos os sinais e a confirmação de Deus na tua vida. Não haja. Já pensou se você já saísse subindo e correndo para contornar o mar, sendo que Deus quer te fazer passar por algo tremendo? Espere o sobrenatural. Espere o impossível. Espere, eu sei que todo mundo vai dizer, você precisa contornar o mar para sair do outro lado. Sei lá, 2 anos andando para chegar. Não. Há uma aceleração. Há um caminho no meio do mar. Há um sobrenatural. Ele está dizendo, o Senhor lutará por vós. Êxodo 14:14. Não murmure. Então a condição é, não murmure. O Senhor fará, não é você. Se você está aqui me assistindo nesse domingo, não é você. O Senhor fará. O Senhor pelejará por vós. E aí, é esse tema da mensagem de hoje. Será da maneira de Deus. E o que você precisa entender? Rapidamente, 4 coisas. A primeira, Deus não está preso nos seus métodos. Ele não está preso na sua maneira e nem na maneira natural. Por exemplo, no modo natural, sei lá, você precisa de 2, 3 anos para conhecer alguém, para casar, no modo natural. No modo sobrenatural pode acontecer em 3 meses. No modo natural, você só pode ser promovido numa empresa, sei lá, depois de 2 anos, de alcançar tais patamares. No modo sobrenatural pode acontecer na semana que vem. Você entende? Deus não está preso nos seus métodos. Eu vou contornar o Mar Vermelho. Para Moisés não foi assim. Para José, como é que eu faço para chegar diante do faraó? Não, você precisa marcar uma audiência. E impossível. Mas um sonho, uma revelação. O método de Deus colocou José ali. Daniel, como é que o cara vai governar na Babilônia? No método natural, tenho que ir para a Babilônia, fazer um estágio, comunicar com as autoridades, parará, tentar ser um cara excepcional. No método de Deus, chega preso, chegue exilado, não vai comer nada por 10 dias, vai ser extremamente diferenciado. O eunuco, o cara principal, vai pôr o olho em você e vai te conectar com Nabucodonosor. No método sobrenatural, no método de Deus. E assim foi com Davi. Como é que faz para derrubar o Golias? Não, precisa malhar, precisa marombar, precisa aprender, precisa saber de espada. No método sobrenatural, atira uma pedra. Espere o sobrenatural. O método de Deus é diferente. Jesus nunca curou da mesma maneira. Alguns ele curou cuspindo no chão. Outros ele curou pegando a saliva dele e colocando na língua do cara. Outros ele curou colocando os 2 dedos no ouvido. Outros ele curou só dando uma palavra, levanta e anda. Outros ele falou, pode ir lá onde você mora, sei lá quantas horas daqui, que a pessoa está curada. Outros ele ressuscitou. Outros ele tocou. Não existia, pega os paralíticos e os cegos, cada um Jesus fez de uma maneira. Então não fique preso num método dentro de você. Você tem contado com o sobrenatural? E eu quero te falar nessa manhã de domingo. Conte com o sobrenatural. Espere o sobrenatural, porque o sobrenatural é muito mais real do que o natural. Porque é a realidade celestial, é a realidade do teu Deus, é a realidade de Jesus Cristo. No método natural, quem morre não ressuscita. No método sobrenatural, o 3º dia ele ressuscitou. O que levaria 3 anos no método natural vai levar 2, 3 meses no método sobrenatural. No natural são 3 anos, no sobrenatural são 2, 3 meses. A segunda coisa,
é que você não depende de pessoas, nem de fórmulas, nem de coisas. A tua dependência é do Espírito Santo. Como que eu vou viver o método sobrenatural? Tá claro aqui. Relacionamento com o Espírito Santo, dependência. Moisés, ele não foi recorrer aos sábios, ele não foi recorrer a ídolos, a nada. Ele falou: Senhor, o que eu faço? E Deus falou para ele: por que clamas a mim? Levanta o teu bordão, fere o mar, ponha o seu cajado no mar e você vai dividir as águas. E olha o que a Bíblia fala. Então o anjo de Deus foi, parará, e as águas, versículo 21. Veio um forte vento, as águas foram divididas, um muro à direita e à esquerda, e eles passaram. Olha aqui para mim. Na dependência, Deus tem uma estratégia sobrenatural que nunca ninguém viveu para te dar. O que tem a ver bordão? E se você for até comentar com alguém, não, sabe o que é? Eu fui orar e Deus falou comigo para pegar esse cajado aqui, esse teco de madeira, e pôr lá. Imagina você no Guarujá, na Praia da Enseada, colocar ali e o mar vai se abrir. Vão te chamar de louco. Tem coisas que não dá para você compartilhar. Ninguém vai entender. Mas o Senhor tem para você um método. Ele tem para você uma fórmula, uma estratégia. Jacó pega as varas e rasga as varas. Põe diante das vaquinhas lá e das ovelhas quando forem beber água e tal, sei lá o quê. E no momento que elas forem conceber, põe as varas ali e vão conceber listradas e malhadas e não sei o que lá. E essas vão ser as suas. E assim Jacó teve uma estratégia que empobreceu Labão, que foi um usurpador e roubou Jacó por 14 anos. Em poucos meses, ou um ano, não sei exatamente o tempo, Jacó empobrece Labão e sai rico por uma estratégia de Deus. E eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a tua vida, que Deus vai te dar uma estratégia. Um bordão sobre as águas, uma vara descascada, uma pedra lisa do ribeiro, como foi com Davi diante de Golias lá em 1 Samuel 17, um copeiro que você vai revelar o sonho, algo, e que isso vai fazer com que o sobrenatural dele aconteça. O problema é que a gente vai vivendo com tantos exemplos de pessoas que tiveram só que rodear o mar, rodeou isso, que você acaba achando que esse é o único caminho para você também, mas você não é nem igual às outras pessoas que servem a Deus. Você é você. Para você que está aqui, ele tem algo especial. Ele tem uma estratégia maluca. O que tem a ver as varinhas? Vai lá, lê essa passagem, não lembro onde está, mas procure aí. Uma estratégia. Mas olha só, aonde Moisés, aonde Jacó, aonde Davi foram buscar as estratégias para ter essas atitudes, essas estratégias sobrenaturais? No Senhor. Deus me dá a estratégia e Ele vai te dar na hora certa, no momento certo. Então às vezes você vai ter que negar ajudas, pessoas, recursos, porque Deus está te dizendo: não é nenhuma dessas dependências, dessas coisas, dependa de mim. Eu tenho uma estratégia para você. Eu tenho uma estratégia para você. Na hora certa. De quem que Jacó ouviu a estratégia das varinhas para todas as vacas e o gado e as ovelhas ser dele? Ele ouviu de Deus. De quem Moisés ouviu? Ouviu de Deus. De quem José ouviu a revelação? De Deus. Então, o Senhor vai te entregar uma estratégia estranha. Descascar varas e pôr onde as vacas concebem e bebem água? Colocar um bordão? Já imaginou, Moisés? Pinta a cena aí. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu falei com Deus,
Tá, sabe esse meu cajado aqui? Eu vou encostar ali, o mar vai abrir e nós vamos picar a mula aqui no seco e o bicho vai pegar, o couro vai comer, vai ser poder, fogo, glória e rajada de fogo. Você tá louco? Cara, é uma coisa maluca. É uma coisa maluca. Mas o Senhor tem isso para você. E isso flui de uma vida de descanso, de dependência, de ouvir o céu e de não ceder às pressões e agir no caminho que todo mundo age. Deus tem uma conexão sobrenatural, uma vara sobrenatural, uma pessoa sobrenatural, uma estratégia sobrenatural. Terceira coisa, que é o que eu acabei de falar agora. Ouça o céu. Ouça o céu. Deus não fala com você porque você é santo. Deus não vai te dar uma estratégia sobrenatural porque você deu oferta. Deus não vai te dar uma estratégia sobrenatural porque você jejua. Deus não vai te dar uma estratégia sobrenatural e fazer algo tremendo na sua vida porque você tem uma grande fé. Deus não vai fazer algo tremendo na sua vida porque você fez isso, fez campanha. Ele vai fazer por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Pela tua dependência a Cristo, pela tua rendição a Cristo. Porque quem tem rendição e confiança absoluta vai ter interferência total e absoluta dele. Não importa se você está pecando, não importa qual... Ele vai falar com você. Com isso eu quero dizer que não é importante ter uma vida de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de se... Claro que é, isso é tudo, é relacionamento com Deus. Mas não é por causa disso. Mais importante que qualquer coisa ou estratégia, mais importante do que qualquer campanha ou igreja que você vá, é Jesus. É o quanto você valoriza Ele. Porque olha bem aqui para mim, Jesus era aquela vara que abriu as águas. Porque ali estava o poder do madeiro, ali estava o poder da cruz. As águas, ele disse, eu sou a água viva. Dele saiu água, ele foi dividido no meio. A Bíblia fala que ele foi moído como aquele mar. Ali estava Cristo, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor que estava na frente foi para trás, e o anjo do Senhor é Cristo. A pedra que Davi atirou é Cristo. A vara que Jacó descascou é o Cristo moído na cruz. O sonho do José pro copeiro, porque tinha o padeiro e o copeiro. O padeiro morreu, o copeiro não morreu. O padeiro é o pão, o copeiro é o sangue. Ali estava o sangue de Cristo. José, Cristo estava ali. Então não é pela estratégia, não depende da sua fé. O quanto mais você falar, o quanto mais você entender, não é sobre mim. O que eu fiz, a campanha, a minha fé, o quanto eu movi. Às vezes a gente até acredita na nossa relação com Deus. E às vezes você tem fé na tua relação com Deus. Mas Leandro, relação com Deus não é importante? Claro que é importante. Mas não é a tua relação com Deus que faz acontecer, é Cristo. É o quanto eu confio em Cristo. Eu posso ter uma relação de devocional, de secreto, de presença todo dia, de estar com Cristo, de me relacionar com Ele. Mas a minha confiança não está nem na minha relação com Ele, está nele. Porque senão eu vou começar a achar, eu estou me relacionando muito, então pode acontecer. É porque eu busco muito. O buscar, lógico que é importante. O dia inteiro, a conexão com Ele, os momentos com Ele. Mas é Cristo. É Cristo. O anjo do Senhor que fecha a boca dos leões para Daniel. O anjo do Senhor era Cristo. Pode falar qualquer pessoa. Ele era a arca que salvou Noé. Não é estratégia, meu querido. Não é o quanto você faz. Não depende de você. O quanto mais você tiver uma mentalidade voltada para uma consciência de que é Jesus, mais você vai ver o sobrenatural. E em último lugar, tira teu time de campo e deixa ele fazer. Moisés falou, o Senhor pelejará por vós. Tira o seu time de campo. Tirar o time de campo não é fraqueza, não é retroceder. É se anular para que ele apareça, para que ele se manifeste e para que a glória seja totalmente dele, não tem a nossa interferência. E eu termino te dizendo, o quanto você tem confiado em você,
O quanto você tem confiado nos seus métodos. Não, mas porque eu orei, aconteceu assim. Quando eu fiz aquela coisa, fiz assim. Quando eu fiz aquele voto, aconteceu. Quando eu fiz aquela oferta, aconteceu. Quando eu tive aquela fé, aconteceu. Só que ele não faz da mesma maneira nunca. Ele não faz da mesma maneira. Não vai ser da maneira que você pensa. Deixe ele fazer. Se lance, descanse nele. Então receba essa paz. João 14, 27. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Não se atemorize, nem tenhais medo. Hoje, você quer receber a paz de Cristo? Ele te pede uma coisa em troca. As tuas preocupações, os seus medos e os seus temores. Se você puder entregar todas as tuas preocupações, os teus medos e os teus temores a Ele, em troca, Ele vai te dar a paz, não como o mundo dá. Eu vos deixo a minha paz. Eu quero que você nesse momento, você ore. Eu vou encerrar, você vai orar. Aonde você estiver, passe um tempo em oração, ponha um louvor agora e ore. E se você sente, nós estamos aqui numa igreja online, de fazer a sua generosidade, nós mudamos o Pix, ainda não temos o novo, você me chama e eu vou te dar um caminho para fazer a sua semente, se assim o Senhor tocar o teu coração. Mas tem agora esse momento de se derramar, de buscar, de pôr um louvor, de se conectar na presença dele. E se ele te guiar a qualquer coisa, ou uma fé, ou uma entrega, você pode me chamar no meu número. Que Deus te abençoe, um domingo maravilhoso e até domingo que vem.